Vocês lembram que eu diminuí 20 centímetros, né, da minha medida de busto. A minha medida de busto era 90 e eu fiz aqui uma faixa com 70 centímetros. Agora a gente vai trabalhar aqui os 20 centímetros restantes para fechar aqui essa parte. Então, como a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o fio onde que a gente parou e vamos fazer 20 centímetros de correntinha. Então, eu vou começar fazendo umas correntinhas aqui e depois eu vou medir para ver se eu tenho 20 centímetros. Feito aqui a faixa de correntinhas, a gente vai medir. E aqui eu pego a fita métrica, vou colocar aqui, ó, da onde que eu comecei a fazer os pontos e vou esticar até ter os 20 centímetros, ó. Os 20 centímetros tá aqui, então eu vou desmanchar o que passou. Que eu tenho os 20 centímetros, tá vendo? E a gente vai pegar agora aqui esse ponto e unir nesse primeiro aqui. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui no ponto. Ó, vem aqui em cima do primeiro ponto. E faço um ponto baixíssimo. E puxo bem. Aí a gente vai ter essa união aqui. Então, aqui a gente vai seguir fazendo uma fileira de pontos baixos. Então, eu introduzo aqui, busco meu fio, faço ponto baixo. E vou seguir aqui, ó, em cada espacinho, fazendo um ponto baixo. Segui fazendo aqui os meus pontos baixos. Eu cheguei aqui nas correntinhas que a gente fez. E vamos continuar fazendo aqui pontos baixos. Então, eu vou introduzir aqui, buscar o meu fio e fazer um ponto baixo. Um ponto baixo para cada correntinha. Fiz aqui o meu último ponto baixo, e aí eu vou introduzir ele aqui, ó, no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. E aqui a gente já fechou a parte de cima aqui do nosso vestido. Essa próxima fileira a gente vai começar fazendo uma correntinha aqui. No próximo ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3. Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e mais um ponto alto. Novamente, eu vou fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, agora eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer 3 correntinhas, 2, 3. Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Então, esse daqui é o padrão que a gente vai seguir nessa fileira, tá? A gente sempre vai fazer 3 correntinhas. Vamos pular 3 pontos de base. No quarto, a gente vai fazer ponto baixo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, do ladinho, outro ponto baixo, e no outro, outro ponto baixo. Vamos fazer mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço. Conto 3 de base, 1, 2, 3. No quarto, faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E a gente vai seguir fazendo esse padrão. Chegando nessa parte aqui da abertura das costas, a gente vai continuar seguindo o mesmo padrão, independente se você vai estar aqui, ó, fazendo o pontinho V, ou os pontos baixos, ou as correntinhas, tá? No meu caso, eu tô com os pontos V, então eu vou seguir fazendo mais um ponto alto, fiz as 2 correntinhas, o ponto alto, vou fazer mais 3 correntinhas, pular as 3 correntinhas de base. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo e mais 2. E vou seguir aqui, minha gente, fazendo o mesmo padrão.
Chegando aqui no final, eu tenho que finalizar com um ponto baixo aqui, certo? Mas vocês percebem que aqui tem mais de 3 pontos. Aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5. Mesmo assim, tá? Eu vou vir aqui, ó, no ponto do lado. Vou fazer um ponto baixo. E aqui no ponto que a gente fez uma correntinha, vocês lembram que a gente começou com a correntinha? Eu vou fazer também um ponto baixo. E fechar aqui com um ponto baixíssimo, em cima do primeiro ponto baixo. E vai ficar assim. Então, aqui, independente de quantos pontos de base você tiver, você vai fazer as 3 correntinhas, fazer um ponto baixo do lado da correntinha, fazer um ponto baixo em cima da correntinha e fechar aqui em cima do outro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Para a próxima fileira, a gente vai subir aqui 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. Vou laçar a minha linha na agulha e aqui eu vou fazer pontos altos. Então, aqui em cima desse ponto, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do triângulo, eu vou fazer 3 pontos altos. E vou finalizar com o último aqui em cima do ponto também. Vou trabalhar mais 4 correntinhas. E vou fechar aqui, ó, no terceiro ponto, que vocês lembram, aqui a gente trabalhou 1, 2, 3 pontos baixos. E no segundo ponto baixo, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 4 correntinhas. E repetir a sequência de pontos altos, né? A gente vai fazer um ponto alto em cima do ponto, 3 dentro do triângulo e o último em cima do ponto também. Aqui já foi 4, e aí a gente vai fazer aqui o quinto. Faz 4 correntinhas e fecha aqui no ponto do meio. E aí a gente vai repetindo até finalizar a carreira chegando aqui no início. Chegando aqui no final, eu vou fazer 4 correntinhas também. E vou vir aqui, ó, bem na base do ponto, desse primeiro ponto onde que a gente começou, e vou fazer um ponto baixíssimo. Nessa próxima fileira, a gente vai começar ela subindo 6 correntinhas, tá? Que eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitas as 6 correntinhas, a gente vai vir nesse grupinho aqui, ó, que tem os nossos 5 pontos altos. E no primeiro, eu vou introduzir a agulha fazendo um ponto baixo. No segundo, ponto baixo. Terceiro. E aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada um dos pontos altos de base. Então, a gente vai ficar com 5 pontos baixos. Depois a gente vai trabalhar mais 7 correntinhas. E agora, de agora para frente, sempre vão ser 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, a gente vai vir aqui, ó, no grupinho dos 5 pontos altos e vamos fazer um ponto baixo para cada. E vai ser só isso nessa fileira aqui, tá? A gente vai fazer um ponto baixo para cada e depois trabalhar mais 7 correntinhas. E aí, a gente já vai vir aqui de novo, ó, no nosso grupinho de 5 pontos altos e fazer mais 5 pontos baixos. E vamos seguir aqui por toda a fileira esse padrão. Chegando aqui no final, a gente vai fazer as nossas 7 correntinhas. Vamos fechar essas 7 correntinhas no primeiro ponto baixo aqui dessa fileira aqui, ó. Da primeira fileira com os 5 pontos baixos, tá? Então, a gente vem aqui, ó, no primeiro dos 5 e a gente fecha com um ponto baixíssimo. Então, o nosso padrão vai ser esse daqui, por agora. E a gente sempre vai trabalhar essas 3 fileiras aqui.
Agora a gente vai voltar a repetir a primeira fileira aqui. Na primeira fileira a gente tem 3 correntinhas, a gente pula 3 pontos de base, né? No quarto a gente vai fazer o ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, novamente 3 correntinhas, pula 3 pontos de base e vamos fazer 3 pontos baixos e repetir novamente a sequência, né? Então, a gente vai trabalhar essa fileira aqui, a primeira fileira aqui em cima. Aqui a gente vai trabalhar um ponto baixíssimo. E aqui a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Para a gente começar, e a gente vai começar essa fileira com os 3 pontos baixos daqui. Então, depois dos 3 pontos baixos, a gente tem o quê? 3 correntinhas, né? Então, a gente vai fazer 3 correntinhas. Depois das 3 correntinhas aqui, a gente vai pular 3 correntinhas de base para fazer o nosso Vzinho aqui. Então, eu laço minha linha na agulha, vou pular, vou contar, ó, 1, 2, 3. Na quarta, vou laçar e vou fazer o ponto alto. Depois do ponto alto, eu tenho o quê? 2 correntinhas aqui, eu faço 2 correntinhas e mais um ponto alto. Certinho, mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer o quê? Mais 3 correntinhas. Ó, 3 correntinhas e 3 pontos baixos. Aqui, ó, 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer os meus 3 pontos baixos aqui em cima desses 5. Eu vou pular o primeiro e já vir no segundo e fazer os 3 pontos baixos. E aí, a gente vai repetir novamente o mesmo processo, que é o que? 3 correntinhas, laço a linha na agulha, pulo 3 pontos de base. No quarto, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 3 pontos de base, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto baixo aqui de base e faço 3 pontos baixos. E aí a gente vai seguir esse padrão até o final. Qualquer dúvida que você tiver, é só você olhar aqui para baixo, porque a gente vai seguir a primeira fileira, tá? Mas é muito fácil e muito intuitivo. Eu vou seguir aqui fazendo a minha, no final da fileira eu volto com vocês para a gente fechar a nossa peça juntas. Chegando aqui no finalzinho, a gente vai contar 1, 2, 3 pontos de trás para frente. Vou vir aqui no terceiro e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar o trabalho. Agora, a gente vai repetir a segunda fileira, que é 5 pontos altos dentro do triângulo, né? 5 pontos altos aqui no triângulo, 4 correntinhas. E aí, na terceira, né, no ponto do meio, a gente faz o ponto baixo, faz mais 4 e trabalha mais 5 pontos altos, tá? A gente vai repetir essa segunda fileira aqui em cima. Então, aqui eu vou caminhar um ponto, vou fazer um ponto baixo aqui em cima. E vou trabalhar já as minhas 4 correntinhas. Vou vir aqui em cima do ponto, ó, em cima do ponto, e vou fazer um ponto alto. Dentro aqui do nosso triângulo, a gente vai fazer 3 pontos altos. E o último vai ser em cima aqui do último ponto. E novamente, 4 correntinhas. No ponto do meio, a gente faz um ponto baixo. Mais 4 correntinhas. Novamente, chegamos no triângulo, então, em cima aqui do ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Dentro, 3 pontos altos. E em cima, o último, né? Para ficar com 5. Novamente, mais 4 correntinhas. No ponto do meio, a gente faz um ponto baixo. Mais 4 correntinhas. E aí, a gente repete tudo de novo. Vamos seguir fazendo esse padrão?
até o final da fileira e aí eu volto com vocês pra gente fechar junto, pra ninguém ficar com dúvida, tá bom? Chegando aqui no final, eu vou fazer mais 4 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo, né, que foi aqui do início do nosso trabalho da fileira, e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar os dois. Agora a gente vai subir a última fileira, né, desse padrão, que é essa daqui, ó. Essa daqui, que tem 7 correntinhas, e em cima do ponto alto a gente faz pontos baixos, tá? Então aqui eu começo fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já venho aqui fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos. E a partir daqui eu sempre vou trabalhar 7 correntinhas e chegando aqui em cima dos pontos altos, eu vou fazer pontos baixos. Eu vou trabalhar 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui em cima do ponto, ó. Faço um ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. E novamente mais 7 correntinhas. Fecho aqui em cima de novo, fazendo ponto baixo, ponto baixo, baixo, ponto baixo e ponto baixo. E a gente vai seguir aqui até o final da fileira. E até quando você vai trabalhar as repetições dessa fileira? Bom, minha gente, aqui eu segui fazendo alguns grupinhos desse padrão e vocês percebem que o padrão ele é do ponto V até os 3 pontos, até o último ponto alto. Do ponto V até os 3 pontos altos. Do ponto V até os 3 pontos baixos, certo? Então, a gente sempre vai fazer o ponto V, 5 pontos altos, 5 pontos baixos e 3. Aí aqui já é outro. Então, eu trabalhei aqui 2 grupinhos, né, 2 fileiras, seguindo esse padrão. E finalizei aqui, ó, na fileira, na primeira fileira, né, que é o ponto V, separado por 3 correntinhas. Mas essa última fileira aqui, eu fiz só com uma correntinha de separação, né? Nessa daqui eu trabalhei 2 correntinhas, certo? Então, essa última a gente vai trabalhar com uma correntinha apenas de separação. E eu vou fazer os meus grupinhos aqui até alcançar a medida da minha cintura, um pouco abaixo do umbigo, certo? Igual eu tô mostrando nessa imagem. Agora a gente vai começar a trabalhar o próximo padrão, que vai tampar aí toda a parte da extensão do vestido, ok? Então aqui a gente já vai começar o nosso próximo padrão. A gente vai fazer uma correntinha, voltar aqui, buscar o fio fazendo um ponto baixo, voltar aqui na primeira alcinha e fazer mais um ponto baixo. Esse daqui vai ser o nosso primeiro ponto alto, né? Falso. E agora a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto. Então aqui eu faço um ponto alto e mais um ponto alto, né? Então aqui embaixo a gente tinha 3 pontos baixos e vamos ficar com 3 pontos altos. Nessa separação a gente tem 3 correntinhas, então a gente vai fazer 3 pontos altos. E eu vou pegar aqui, ó, por dentro, eu não vou fazer dentro do ponto, eu vou pegar por baixo aqui e fazer os 3 pontos altos. Mantenha a sua tensão de ponto bem apertada, tá? Por quê? Se você começar a fazer aqui os pontos muito fluidos, com muito espaçamento aqui, vai abrir a sua peça, tá? E por enquanto a gente não tá fazendo nenhuma abertura, porque essa daqui é a parte de tampar a nossa barriga. A gente vai fazer algumas fileiras desse padrão que eu tô mostrando pra vocês. E se necessário, depois a gente vai fazer os aumentos e eu vou explicar pra vocês na hora certa, tá? Então, mantenha a sua tensão de ponto bem apertadinha. Se preciso for, troque de agulha, da agulha 3 para uma 2,5, para o seu ponto permanecer
apertadinho, certo? Eu fiz os 3 pontos altos. Chegando aqui nesse ponto V, a gente sempre vai fazer outro ponto V dentro. Então, eu introduzo a agulha aqui, passo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aí, eu não faço nenhum ponto nem em cima desse ponto, nem desse, tá? Eu já venho aqui pro próximo e vou colocar aqui também 3 pontos altos. Chegou aqui nos pontos baixos, eu vou fazer também 3 pontos altos. E assim a gente vai seguir por toda essa fileira, tá? Até chegar aqui no primeiro ponto que a gente fez para fechar essa fileira. Fiz aqui meu último ponto e eu vou fechar ele na cabecinha aqui, ó, do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou caminhar mais um ponto, fazendo ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, voltar aqui nesse mesmo espaço, pegando só a alcinha de trás, tá vendo que eu tô deixando a da frente livre? Laço essas 2 alcinhas, volto na primeira, busco e laço as 2 últimas. E assim que a gente sempre vai subir o nosso ponto alto, tá? Laço novamente a linha na agulha e introduzo aqui no ponto, sempre pegando só a alcinha de trás. Eu vou seguir aqui fazendo fileira após fileira, sempre vai ser assim, tá, minha gente? Vamos subir aqui, ó, da forma como eu subi, tá? E vamos caminhar fazendo ponto alto, sempre pegando só a alcinha de trás. Chegando aqui no ponto V, a gente vai repetir, então a gente não vai fazer pontos aqui em cima das laterais, tá? A gente vai introduzir aqui no espaço, fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E já vou seguindo fazendo os pontos altos, pegando só na alcinha de trás. Então, aqui a gente vai trabalhar algumas fileiras, certo? Até alcançar a medida da nossa cintura baixa. Então, preste bastante atenção para o seu ponto não abrir, não folgar, tá? Porque essa parte aqui, ó, ela tem que ficar retinha, tá vendo? Que aqui não tá emborcando. Se você perceber que tá fazendo babado, substitui a agulha. Pega uma agulha aí 2 milímetros ou 2 para você continuar, para o seu ponto ficar bem fechadinho. Porque a gente vai começar a fazer aumentos quando a gente chegar na medida da nossa cintura baixa, se for necessário. Eu segui fazendo algumas fileiras aqui, minha gente. Trabalhei 7 centímetros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fileiras. E chegou na minha medida da cintura baixa, tá? Nessa parte aqui, a gente vai medir para ver quantos centímetros a gente tá. Para tirar a sua medida de quadril, você vai pegar a sua fita métrica e você vai posicionar na parte mais elevada aqui das suas nádegas, tá ok? E aí você vai e passando a sua fita métrica, envolvendo aqui no seu corpo. E você vai ter a sua medida. Aqui tá passando 2 centímetros a mais, porque eu estou com essa calça de crochê, gente. E também tô com um shortinho por baixo, né? Então, quando você for tirar a sua medida, lembre-se de estar aí com uma calça leg, uma roupa bem levinha, para não interferir nas suas medidas, porque a minha medida é 104 centímetros, ok? E aqui tá passando um pouquinho por conta da roupa que eu estou vestida. Mas é dessa forma que você vai tirar a sua medida de quadril. Eu vou dar uma leve esticada aqui, ó, uma leve esticadinha. Vou posicionar aqui e vou dar uma esticada. Ó, 53 centímetros, tá? Nesses 53 centímetros eu vou dobrar. E aqui eu já tenho 106 centímetros, né? Dando essa leve esticada. A minha medida de quadril é 104 centímetros. Então, como esticando aqui já passou da minha medida, né? 2 centímetros, eu entendo que eu não preciso aumentar, não preciso fazer aumentos. Por quê? Porque eu quero meu vestido justo, então por isso que eu não vou fazer mais aumentos aqui. Por quê? Se eu medir aqui, ó, sem esticar, daria 48, certo? É 48, né? 2 vezes, daria aí 197. Se eu fosse fazer aqui aumentos para chegar no 104,
Ao decorrer das fileiras que eu fosse fazendo, o vestido ia abrir muito, porque a gente entende que o ponto cede, a gente tem que partir por esse princípio, que o ponto sempre cede. Por isso que eu gosto de medir esticando, porque essa esticadinha que a gente dá aqui é o tanto que nossa peça provavelmente vai ceder quando a gente for vestir, ok? Mas faz de conta que você foi aí medir a sua peça, tá? Você tem um quadril igual o meu, 104. E aí você foi medir aqui, mesmo esticando, e deu, por exemplo, 45. 45 multiplicado por 2, né? Que é a circunferência total aqui da peça, daria 90, né? Então ia faltar muitos centímetros para o seu 104, certo? Então, aí sim você ia trabalhar um aumento, nesses casos, de faltar muitos centímetros. Mas a maioria das pessoas, a maioria de vocês, seguindo tudo que eu expliquei aqui, nem vai precisar fazer aumentos aqui nessa parte, porque esse ponto aqui ele já dá uma abertura na peça que a gente precisa, e aqui ele já cai na medida certinha, porque depois ele vai ceder, ok? Mas se você também gostar do vestido um pouquinho mais folgado, você pode tá medindo sem esticar, né? Você mede aí normal sem esticar e vai fazendo o aumento que eu vou te falar agora. Aqui a gente vai continuar fazendo fileira até dar o tamanho do nosso vestido, então sempre vai ser esse ponto. A única coisa que você vai mudar, caso você precise aí aumentar os seus pontos, faltou medida aqui nessa parte, é que em vez de fazer uma correntinha aqui de separação, você vai fazer duas, tá bom? Aí você vai fazer umas duas fileiras aqui, colocando duas correntinhas em cada e medir, ok? Você vai medir novamente para ver se alcançou as medidas que você precisa do seu quadril. Se não, faz mais duas fileiras. E aí, no decorrer das fileiras que você for fazendo e colocando duas correntinhas a mais, vocês vão ver que sua peça já vai abrir. Quando você chegar na fileira que você vai medir, depois de ter feito, né? E viu que deu a quantidade de centímetros aqui do seu quadril, aí você para de fazer os aumentos. Estamos entendidas? Como aqui eu segui fazendo as minhas fileiras, né? E tá ok para o meu corpo, a peça já tá abrindo aqui, ó, naturalmente, eu não vou fazer nenhum aumento, eu vou seguir fazendo ponto a ponto, tá? Eu vou seguir fazendo fileira após fileira até dar o tamanho do meu vestido. E uma dica muito legal, minha gente, para sua peça não ficar marcada, é começar nesse cantinho aqui antes do ponto V. Ó, vocês percebem, eu fiz todas as minhas fileiras aqui, ó, no cantinho do ponto V, tá? E olha como ficou disfarçado, tá bom? Então, você pode posicionar a sua linha nesse ponto do cantinho aqui, ó, depois do ponto V. Ó, aí na hora de subir, você só vai introduzir aqui, fazendo ponto baixíssimo. E aqui você já sobe 3 correntinhas, tá certo? E aqui você já começa a fazer os seus pontos altos. E aí, a união vai ficar bem aqui do ladinho e vai ficar super disfarçada, tá? Então, a minha dica é, comece a sua fileira, trabalhe as suas fileiras por algum dos cantinhos. Eu fiz o cantinho em direção aqui, ó, tá vendo? O lado, bem na lateral mesmo, seguindo essa fileira aqui, ó, da lateral. Mas você pode começar em qualquer uma, de preferência na parte de trás, né, para ficar mais disfarçado. E começar as fileiras sempre do ladinho do ponto V, que vai disfarçar e vai ficar perfeita a união dos fios. E aí, chegando aqui no final, ó, fiz meu último ponto alto aqui em cima, temos o ponto V. Então, aqui eu só faço o ponto V, ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E chegando aqui no ponto da terceira correntinha, 1, 2, 3, eu introduzo. E fecho com um ponto baixíssimo. Aí, para subir novamente, eu faço 3 correntinhas. Já venho aqui para o próximo ponto, fazendo ponto alto. Sempre pegando na laçadinha de trás. E essa parte aqui dos pontos altos, minha gente, ela ficou com 37 centímetros, tá? Esse é o tamanho ideal
para o comprimento que eu quero. Então, você vai fazendo as suas fileiras até dar o tamanho aí que você quer, tá? Se você quiser mais perto do joelho ou mais curto, fica ao seu critério. Aí você vai fazendo as correntinhas e você vai medindo ou vestindo para experimentar também, tá bom? Essa medida aqui, né, é da cintura, contando aqui com esse nosso padrão de detalhes, da cintura até embaixo deu 44 centímetros, tá? Então, você vai fazer aí o tamanho que você quiser. Agora, eu vou trabalhar o nosso bico, né, o nosso detalhe aqui, tá? Agora aqui a gente vai fazer o nosso bico, a gente vai continuar dando sequência à parte que a gente parou. Então, a última fileira que a gente fez aqui foi a do ponto V, aí a gente vai olhar aqui, ó. A segunda é colocar 5 pontos altos em cima do ponto V, separados aqui, ó, por 4 correntinhas e um ponto baixo. Então, a gente vai repetir essa mesma fileira aqui, como se a gente estivesse continuando da onde a gente parou, certo? Aqui eu vou caminhar 4 pontos, fazendo os pontos baixíssimos. Então, aqui eu já caminhei 2, 3 e 4. Nesse quarto aqui, eu vou introduzir minha agulha, buscar e fazer um ponto baixo. Agora que eu vou fazer 4 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4. Já vou vir aqui no ponto V e vou fazer os meus pontos altos. Ó, vou fazer um em cima aqui do ponto. 3 aqui dentro. E o último também em cima do ponto. Vou fazer mais 4 correntinhas. Vou contar aqui, ó, 3 pontos, ó, 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto baixo. Faço mais 4 correntinhas. E aqui em cima do ponto V, eu vou colocar, né, 5 pontos altos. E eu vou seguir fazendo esse padrão até encontrar o nosso primeiro pontinho aqui. Chegando aqui no final, e aqui eu vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. E vou introduzir aqui, ó, bem em cima do ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui, independente dos pontos que tenham ficado, tá? Você não precisa se preocupar com essa quantidade de pontos da base. E sim em fazer 4 correntinhas aqui em cima, como a gente fez em todas as outras. Agora, aqui para começar a próxima fileira, a gente vai fazer 4 correntinhas. E a gente vai fazer aqui, ó, um ponto alto para cada um dos pontos. A gente vai ficar aqui também com 5 pontos altos. Vamos fazer 4 correntinhas. E vir aqui, ó, no ponto baixo, buscar e fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo. Então, basicamente, a gente vai repetir essa fileira de baixo aqui em cima, tá? Então, é sempre 4 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. Então, aqui eu cheguei no final, fiz 4 correntinhas também. Vou prender aqui, ó, no primeiro ponto, com ponto baixíssimo. E vou para minha última fileira. Eu também vou subir aqui, ó, 4 correntinhas. E vou fazer aqui a mesma coisa, pontos altos. Só que em vez de fazer um em cada, eu vou fazer 2. Então, a gente vai ficar com 10 pontos aqui, ó. Então, fiz um ponto, vou fazer um aumento. Fiz um ponto alto e um aumento. Um ponto alto, um aumento. Em todos os pontos, a gente vai colocar 2 pontos altos. Então, vai ficar com 10 pontos aqui, tá vendo? Dessa forma. A gente vai fazer 4 correntinhas. Fazer aqui um ponto baixo, em cima do ponto baixo. 4 correntinhas.
E novamente aqui fazer 10 pontos altos. Vamos fazer isso por toda a volta da peça. Então aqui eu segui fazendo meus aumentos e fiquei com 10 pontos altos em cada grupinho, separados por 4 correntinhas. Então aqui eu vou fazer as 4 correntinhas finais. Vou vir aqui, ó, no ponto baixo, vir aqui no início e fazer um ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha, busco o fio pra dentro e já vou fazer o arremate. E é somente a gente ir escondendo, né, o fiozinho entre os pontos. Se preciso, pega uma agulha mais fina, que fica mais fácil, tá? De esconder. Depois que você passe alguns pontos aqui, você pode abrir o fio em dois. Buscar só uma das perninhas e aqui dá 3 nozinhos. 1, 2, 3. E aqui você pode cortar o excesso. E tá pronto o nosso biquinho. Ele ficou aqui 4 centímetros a mais, certo? Então, essa parte final, desde o detalhe daqui de cima, ó, ficou com 50 centímetros. Da minha cintura até o tamanho do meu vestido, né? 50 centímetros.